Mais uma pecinha de Natal, mais uma pecinha linda, fácil de ser feita. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela é fácil de ser feita e altamente vendável. O que a gente ainda não tinha no canal? Um enfeite de porta! Olha que coisa linda! Eu tô apaixonada por essa peça. Como eu disse para vocês, é uma peça de bastante aceitação no mercado, porque todo mundo gosta de colocar um enfeite na porta, principalmente se for um enfeite diferente, um enfeite que você não encontra em qualquer lugar para comprar. Então ela é realmente uma peça altamente vendável. Se você gostar da peça, por favor, deixe seu like, um comentáriozinho e compartilha. Vamos ajudar o canal a crescer. Bora lá aprender? Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. A primeira coisa que a gente vai precisar para esse projeto é o desenho de uma meia. Você pode ir lá no Google bater desenho de meia de Papai Noel e etc, que vão aparecer alguns riscos. Eu fiz à mão, mas se você não tiver habilidade para fazer à mão, você captura na internet, é super facinho de encontrar. Eu fiz uma meia com 11 lá em cima, na boca, uma altura de 18 centímetros e nessa parte do pé tem 16 centímetros. Eu não quero esta meia muito grande, porque a gente sabe que o biscuit é bastante pesado. Então, se eu for fazer uma coisa muito grande, certamente vai ficar pesada. Peguei aqui um isopor. Este isopor é um isopor de 3. E eu vou desenhar essa meia aqui, ó. Normalmente eu coloco alfinetinhos aqui e aí com o cortador eu venho e corto. Mas se você não tiver cortador, o próprio estilete consegue cortar porque o isopor é um isopor estreito, tá? Então eu vou fazer esse corte com o cortador e já volto. Pronto, cortado. E tá aqui a minha meia cortadinha. Com o estilete agora, eu vou arredondar bem esta meia. Eu quero o centro largo e aqui bem redondinho. Então, eu vou tirar uma boa quantidade aqui, ó. E eu não posso deixar essas quinas. Então, eu vou tirar essas quinas também, ó. Aqui, eu quero bem arredondadinho, ó. Se a gente olhar de perfil, olha como tá bem arredondado. E ficou assim. Agora, eu vou vir com uma lixa 180, mas eu prefiro a 220. Eu acho que essa aqui ainda é muito grossa para esse tipo de trabalho, mas a minha 220 acabou. E vou delicadamente lixar para deixar bem arredondadinho. Tá aqui, ó, completamente lixada, redondinha, tá bom? Agora eu vou passar uma camada de cola e vou deixar isso aqui secando. Pronto, agora que a cola já tá sequinha, eu vou revestir. Aqui atrás, para esse enfeite não machucar a porta, eu vou acabar colocando o feltro. Mas mesmo que tenha feltro aqui atrás, é de extrema necessidade que eu revista a bota inteirinha, porque o biscuit encolhe e se aqui eu não tiver massa, a hora que ele encolher, ele vai repuxar e essa bota, esse isopor pode até quebrar. Então, eu preciso revestir a bota inteirinha. Eu vou fazer essa meia, né, não bota, meia, em vermelho. Então, eu vou abrir aqui uma massa vermelha, não muito grossa, mas também não extremamente fina.
A parte de trás vai ser revestida com uma massa mais fina do que a parte da frente. E eu começo revestindo a parte de trás para que o acabamento final fique lá atrás. Vou vir aqui, vou colocar. E vou rasgar a massa. Sempre que eu vou emendar, quando eu rasgo a massa, eu tô afinando. E, consequentemente, fica muito mais fácil revestir. Já tô aproveitando e vou revestir aqui também. Se tiver muita massa, como foi o caso, aqui, ó, eu venho com uma faquinha e tiro. E agora, eu vou afinar bastante e grudar bastante essa massa aqui na frente. Eu não posso deixar nenhum tipo de degrau. Então, vê se tá bem esticadinho, para que o acabamento pela parte da frente fique impecável. Atrás ficou assim. Agora, eu tô abrindo a massa pra frente. Tô deixando ela grossinha. Vejo qual lado tá mais perfeitinho. É este lado aqui. E eu esqueci de falar pra vocês, mas essa massa que eu tô utilizando aqui, ó, é o vermelho intenso da Policol. A única coisa que eu fiz foi diluir ele um pouquinho com massa natural, porque como ele é bem pigmentado, eu consigo fazer render misturando com um pouco de massa natural. Deixa eu ver se isso aqui já é suficiente. Já. Então, agora, eu venho e coloco aqui. Vou primeiro cortar aqui retinho, porque daí eu já não preciso fazer acabamento aqui em cima, se eu já colocar ele retinho. E agora, com paciência, é só eu distribuir bem essa massa sem permitir a formação de bolha. E sempre com esta parte mais gordinha da mão. Então, eu venho, ó, vou alisando, não coloco os dedos. Venho alisando, subo aqui. Se eu perceber que tenho bolinha, eu já arrebento, para que não deixe para depois, para ela não ficar presa. Agora, eu vou virar e segurar com a palma da minha mão, sem encostar os dedos. E vou colar tudo isso aqui com água. Só que para não apoiar na mesa, eu pego assim, ó, eu tenho esse pano, que é o lençol velho, e coloco em cima, porque daí ele não fica marcado da mesa. Tome muito cuidado para não entrar ar. Se entrar ar, claro que a gente consegue consertar sem problema algum, a gente vai furar e depois vai tampar o buraquinho. Só que, se não entrar ar, o acabamento fica melhor. E fica mais fácil também, né? Então, aqui agora, ó, também vou puxar e vou rasgar. Quando eu rasgo assim, fica muito mais fácil emendar, porque a massinha de biscuit fica fina. Então, é bem facinho emendar. Com água, eu vou fazer a emenda aqui, ó. Pronto. Fiz toda a emenda aqui. E agora, eu vou deixar isso aqui secando. Agora que a meia já tá endurecida, eu posso continuar o passo. Vou colocar as ponteirinhas aqui, vou colocar a borda aqui e vou colocar alguns enfeitinhos aqui.
É muito importante que esta parte esteja endurecida, porque se eu coloco uma massa aqui com ela ainda molhada, como ela tem isopor, ela vai encolher nesse sentido. E a massinha que eu colocar vai encolher nesse sentido. Então, entre a junção das duas, eu poderia ter a rachadura da massa, coisa que é muito comum de acontecer. Ela estando completamente endurecida, eu já não corro esse risco, mesmo que eu coloque uma massa fresca aqui. Então, eu vou abrir, simplesmente abrir, sovo bem para sair todas as bolhas. E vou abrir numa espessura de 3 milímetros, entre as reguinhas niveladoras. Já vou cortar aqui um pouquinho curvo, assim, para facilitar a hora que eu colocar. Deixa eu limpar aqui. E vou colar isso aqui com água. Não vou avançar muito, porque essa meia não é muito grande. Então, vou pôr só um pouquinho. Aqui é a olho, você vê como você quer. E vou cortar lá atrás rente. Se eu não fosse colocar feltro aqui, aí sim eu iria dar um acabamento melhor. Mas como eu vou colocar feltro aqui, ó, eu simplesmente vou cortar rente. E agora eu vou colocar aqui. Meço, vejo se já tá dando, se tá dando, passo água. Com uma carretilha, eu vou fazer uma marquinha aqui, ó. Vou deixar isso aqui secando. Enquanto a meia seca, eu vou abrir duas massas bem fininhas, porque eu vou usar esses cortadores para cortar esses modelos de flocos. Ó, bem fininha mesmo, não quero transparente, claro que não, mas bem fininha. E vou colocar em cima de uma espuminha para secar no plano. Vou fazer a mesma coisa com uma massa vermelha. Aqui eu tenho 23 gramas de massa. Já sovei bem, vou fazer um rolinho bem lisinho. Vou deixar com mais ou menos uns 15 centímetros. E vou simplesmente curvar. Esse vai ser aquele pirulitinho, aquela bengalinha. E vou deixar isso aqui secando. Com essa massa branca, que eu já sovei bastante, eu vou abrir uma tira para colocar na borda da meia. Vou abrir na espessura de 6 milímetros. Vou ver se isso aqui já dá a volta na meia. Já. Então, já posso mexer com ela. Ó, esta régua minha, ela tem quase 5 centímetros. Então, eu vou usar ela como guia. E com água, eu vou colocar aqui na meia. Eu vou deixar a emenda bem no meio, porque daí eu tenho a certeza que a cabeça do meu personagem vai esconder. Aqui é importante que a frente fique perfeita, assim,
tô abrindo a boca dela um pouquinho, já que essa massa é bastante maleável, né? E aqui atrás, ó, eu vou emendar assim, ó, tô passando a mão. E vou, na medida do possível, tirar a emenda, mas aqui eu não vou ser muito neurótica com a emenda, não. Eu só não posso permitir que isso abra. É importante que a gente faça isso aqui depois que esta parte aqui estiver seca, porque senão a gente vai estragar essa parte. E aqui, ó, já tá legal. Acerto bem aqui, assim. E esta bordinha, eu vou dar uma dobradinha assim, ó, pra frente. Vou dar um movimento, na verdade. Depois aqui, onde eu for passar o giz pastel, essa dobrada aqui que eu tô dando vai ser importante pro giz pastel fixar. Vou tirar um pouquinho aqui, porque eu tô achando que tá demais, de alto. E vou deixar isso aqui secando. Antes, com a carretilha, eu vou fazer esse mesmo processo. E vou deixar isso aqui secar. Quando eu colocar assim, lá atrás vai amassar um pouquinho, não tem problema. O que eu não posso é amassar essa parte da frente. Eu tô me baseando neste porta-guardanapo, que eu também já fiz aqui no canal, pra colocar os bichinhos dentro da nossa meia. Então, eu vou fazer um pinguinzinho, vou fazer a bengalinha, vou fazer uma arvorezinha, vou ver o espaço que vai sobrar para ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. Você pode, lá na meia, colocar o que você quiser. No meu caso, eu vou colocar essas pecinhas. Então, eu vou fazer essa árvore exatamente como eu já fiz em tamanho pequeno. Então, tô pegando aqui esse cortador. Eu tenho esse cortador há muito, muito tempo. Originariamente, ele era azul. Aí, o plástico foi ficando velho, onde pega sol, onde pega mais claridade. E ele foi mudando de cor. Eu vou usar esses 4 últimos. Se você não tiver cortador de estrela, faz o molde de uma estrela e corta com agulha. Dá super certo também. Ó, esta primeira tem 5 centímetros. Esta aqui tem 4. Esta 3. E 2. Vou cortar 2 de cada uma numa espessura de 6 milímetros. Para quem é novo aqui no canal, eu tenho nessas esponjinhas o óleo paixão. E eu mergulho aqui, ó, para cortar sem rebarba. E agora eu vou montar desencontrando as pétalas. E ficou assim. Agora, eu vou cortar uma estrela um pouco menor que essas daí, para colocar aqui. Vou cortar em amarelo. Se ela tivesse durinha, seria até melhor. Mas, ela não estando durinha, eu vou fazer um furinho e vou colocar ela assim mesmo. Vou deixar secar. Agora, isso aqui já tá sequinho, ó. Ele tá bastante maleável ainda, não tá completamente duro, mas ele já tá seco, não vai mais agarrar aqui no cortador.
Este é um cortador que também corta EVA, perfurador artesanal para papel e EVA. Agora, este aqui não, ele é para papel mesmo, mas ainda assim eu corto com ele. Eu sempre coloco esta parte para cima para eu ver se a massa entrou até o final. Ela tem que estar fina o suficiente para entrar aqui. E vou cortar, ó. Eu adoro este floquinho. Olha como ele é bonitinho. Ah, deixa eu tirar um desse aqui, ó, para vocês verem. Esse aqui, a entrada é maior, dá pra gente até fazer corte com coisa mais larga. Ó. E sai assim. Então, eu vou cortar bastante de cada um deles. E volto. Então, tá aqui os floquinhos todos cortadinhos. Eu tento aproveitar o máximo possível. Então, onde não cabia um floquinho, eu já tirei do outro. E eu tenho sempre guardadinho para enfeitar vestidinhos e etc. Bom, então agora eu vou fazer assim, ó. Aqui tá a nossa meia. No corpo vermelho, eu vou colocar esses flocos, mas não vou colocar muito. Eu acho que no máximo uns 4. Não quero também encher muito, não. E na parte vermelhinha, eu vou colocar esse menor. Então, ele vai ficar inteirinho estampadinho. Como isso aqui já tá seco e já encolheu, não tem problema eu colocar com cola. Mas eu vou espalhar bem essa cola. E agora, tá faltando só espalhar esses aqui por aqui, ó. Também não muitos, mas vou colocá-los aqui. Vai ficar lindo! Pronto. Olha que graça que ficou. Aqui eu tenho uma bola 75 que eu achatei. E passei cola. Deixei secar e vou encapar com massa preta. Aqui não tem segredo. Eu vou pegar essa massa preta que eu já sovei, vou abrir e vou encapar normalmente. E vou aqui tirar o excesso, ó. E depois vou alisar bem. Como a bola já tem cola, ela segura bem a massa. Então, agora eu posso alisar, ó. Vou trazendo com paciência. Passar um pouquinho de água para alisar bem essas marcas todas. A minha massa tá bem durinha. Se a tua massa tiver mais mole, esse processo aqui fica mais fácil. Agora, é só uma questão de alisar. Se por um acaso ficou alguma bolinha aqui, a gente tira. E eu vou alisar tudo isso agora. Para fazer a parte branca, eu vou utilizar esse cortador de flor. Mas se você não tiver o cortador, você vai fazer como a gente já fez aqui no canal várias vezes.
será tentativa e erro. Então, eu venho aqui, desenho aleatoriamente, assim, e experimento. Ficou grande, ficou pequeno, faz maior, de novo, faz maior. Ah, não, ficou bom já. Ótimo, já ficou bom. Ó. O que você acha? Ah, tá grande, então vou diminuir um pouquinho. Ah, ficou pequeno, vou aumentar um pouquinho. Abre a massa e corta com a agulha, como a gente já fez várias vezes. Olha que gracinha. Eu vou utilizar o cortador para variar um pouquinho, para mostrar para vocês que se eu tô fazendo em série, é importante eu agilizar esse serviço. Cortar com um cortador é sempre muito mais rápido do que cortar com a agulha. Esta massa branca não pode ficar muito fina. Eu vou até usar as reguinhas niveladoras, porque ela vai sobre o preto. Se eu deixo muito fina, ela pode ficar transparente e aparecer o preto. E não vai ficar bacana. Agora, eu vou tirar esses dois gomos aqui, ó. Eu vou só na beiradinha, bem na beiradinha, dar uma arredondada. Mas é na beiradinha mesmo. Porque assim fica mais bem acabado, não fica corte reto. E vou colar com água. Como agora a superfície é bem grande, eu tô fazendo sair aquele caldinho, que é o que garante que a cola já subiu. Venho aqui e coloco. Aqui com a esteca, se eu achei que deu uma saidinha, eu conserto, ó. Pronto. Ficou assim, meu pinguinzinho. Olha que bonitinho. Pro bico do pinguim, eu vou utilizar 2,5 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, desta bolinha uma coxinha, com o biquinho bem afilado. Vou colocar na mesa e vou achatar bem. E já vou deixar a ponta da coxinha meio abaixadinha assim, ó. É uma pontinha, mas ela vai ficar meio abaixada. Vou pegar uma esteca-faca e vou fazer um corte passando um pouquinho para baixo da metade. Então, eu saio aqui quase na metade, passo aqui e vou lá pro outro lado quase na metade, ó. Tem que ficar assim. A gente poderia fazer vários tipos de bico, mas esse é o mais facinho. E lembre-se que este é um canal em que as coisas são fáceis de serem feitas, lindas e altamente vendáveis. Então, o que a gente quer aqui é agilidade nesse processo. Tô alargando um pouquinho mais isso aqui, ó, sem marcar. E vou colar. Vou colar com cola. Olha que bonitinho. E com um boleador pequenininho, bem aqui, ó, eu vou fazer uma boleadinha assim, ó. Posso até usar um pouquinho maior. Porque isso vai dar a sensação que ele tá sorrindo. Posso também vir aqui e fazer 2 pinguinhos aqui, ó. Para esse narizinho não ficar tão chapadinho. Os olhinhos, eu vou utilizar este olhinho,
que é lá da Yupi Biscuit, IUP 037, tamanho GG. Vou colocar esse verde. Lembrando que eu faço assim, ó. Eu começo colocando sempre do lado esquerdo, mas eu não afundo nem nada, só posiciono. Aí, eu venho para este, vejo se eles estão na mesma posição, vejo se tá com uma carinha que me agrada. Se não tiver, eu vou mexer nesses olhinhos, pôr mais longe, mais perto, aí a gente que resolve, tá? Esse tá um pouquinho torto, vou virar. Esse tá um pouquinho mais perto, vou levar para longe. Vejo se eles estão bem certinhos, vejo se eu gostei da carinha e vou afundar. Na hora de afundar, que todo mundo pergunta, ai, Selma, mas os seus olhinhos não enrugam, não soltam. Ó, quando o olhinho é grande, eu venho com essa estequinha e afundo bem. Eu queria que você reparasse que eu tô afundando, ó, a borda do olho. Claro que o meio do olho eu também afundo, mas a minha preocupação maior é afundar a borda. Quando eu afundo a borda desse olhinho, vou pôr mais perto para vocês verem. Repara como ele entra na massa. Isso quer dizer que a hora que isso aqui secar e endurecer, esse olhinho tá tão lá dentro que ele não vai ser expulso, ele não vai enrugar nem nada. Ó, de novo. Deixa eu fazer assim de lado que talvez dê para ver melhor. Ó, eu venho aqui e afundo a borda, ó. Cada um tem um jeitinho de colocar, né? Eu me adaptei bem a este jeito, nunca tive problema, nunca soltou, nunca saiu. Então, eu sempre continuo fazendo desse jeito. Eu gosto de afundar bastante, porque depois, a hora que eu vier com o giz pastel, essa é uma região em que dá toda a vida quando a gente afunda. Olha que carinha mais linda. Agora, eu vou pôr o chapéuzinho dele em vermelho. Pro chapéu, eu tô pegando 65 gramas de massa vermelha. Sovando bem. Vou tirar todas as marquinhas. E vou fazer uma coxinha. Tô deixando essa ponta bem fininha e tô deixando o comprimento dessa coxinha de 10 centímetros. Vou pôr ela na mesa, vou achatar assim, ó. E com uma esteca, eu vou começar a abrir. Eu vou abrir até lá em cima. Abrir bem lá dentro também. Vou vir aqui, vou posicionar esse chapéuzinho e ver se ele tá bom. Ele tá bom. Eu só vou afinar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu vir com esse mesmo. Porque eu vou tirar um pouquinho dessa massa aqui. E vou colar com cola. Gosto sempre de, com uma estequinha, fazer algumas marquinhas aqui, porque depois o giz pastel vai ficar preso nessas marcaçõezinhas que eu fiz. Vou agora colocar a borda branca. Para fazer a parte branca do chapéuzinho, do gorro, eu vou pegar uma massa e agora não tem quantidade, porque eu vou ter que abrir um rolinho que eu consiga dar a volta no pinguim. E vou deixar ela com 2 centímetros. Eu sempre uso a reguinha niveladora, porque ela tem uma espessura exatamente de 2 centímetros. Então, ela é uma guia boa para eu cortar. Mas também, se você quiser cortar o olho, aqui não tem problema nenhum.
E vou colar essa tira com água. Repare que aqui, ó, ficou aparecendo a parte branco do pinguim mais alto, ó, fez um relevo. Então, com certeza, eu não quero isso. Eu vou colar isso aqui, bem aqui. Então, vou passar água e vou colar. Aqui eu não tô me preocupando onde vai ficar a emenda, porque eu vou texturizar. Se eu não fosse texturizar, se eu fosse fazer um trabalho de pintura ou qualquer coisa assim, eu normalmente prefiro que a emenda fique onde eu vou colocar o enfeite. E agora, com aquela esteca de fazer graminha, eu faço o movimento de ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e texturizo. Tomando cuidado de não ofender o vermelho. Se você é iniciante, espera a cabecinha secar bastante, porque eu tô segurando com todo o cuidado do mundo. O iniciante normalmente tende a apertar, segurar firme essa cabeça, e aí você vai achatar tudo por aqui. E ficou assim. Olha que gracinha! Deixa eu só pegar uma espuminha para que essa parte aqui não encoste na mesa. Para a bolinha, eu tô tirando um tanto de massa e vou experimentar. Esse tanto tá bom. Deixa eu ver quanto que é. 9 gramas. Eu vou colocar isso aqui numa esteca. Eu coloco assim na esteca, ó. Porque eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz no gorro. Então, a esteca só me dá o apoio, porque, na verdade, eu tô segurando com a mão, ó. Tá aqui. Pra parecer bem felpudinho. E aí, com esse buraquinho que a esteca fez, eu passo cola e já coloco aqui, ó. Aí, se necessário, eu venho e faço mais um pouquinho de textura. Aí, assim, ó, o que é importante aqui que vocês entendam? Que se a tua massa tiver ainda muito molhada, não coloque o pompom, porque esse pompom vai pesar e vai escapar desse gorro. A minha massa está mais durinha. Ainda assim, ele tá tentando escapar. Então, eu tô vindo e tô prendendo, ó. E agora, eu vou deixar isso aqui descansando um pouquinho. Agora, eu vou fazer a parte vermelhinha do pirulito. Para isso, peguei uma massa que não tem medida, vou abrir um rolinho e vou abrir essa massa. Quando o pirulito é pequenininho ou no máximo deste tamanho, o que eu faço, na verdade, são duas cobrinhas, uma de cada cor, e enrolo. Foi isso que eu fiz nesse, foi isso que eu fiz neste. Mas, quando ele é grosso assim, eu prefiro fazer o alicerce em branco, abrir uma massinha vermelha e colocar ao redor. Só que nesse aqui, eu ainda vou colocar uma massinha verde no meio desse vermelho. Pra ficar mais coloridinho. Não ficar tão vermelho, né? Já tem o chapéu vermelho, a meia já é vermelha, então eu vou colocar um verdinho aqui no meio. E esse fiozinho vai ser realmente um fiozinho. Se eu tivesse fazendo em produção, com certeza absoluta, eu iria pegar uma extrusora e fazer com aquele disco bem fininho da extrusora. Mas como é um só, eu vou abrir com a mão. Se ele se romper, não tem problema, é só emendar. Esse verdinho que eu vou colocar poderia estar no meio do vermelho, como é o que eu vou fazer, como ele também poderia ir entre
as partes vermelhas, ou seja, enrolar o vermelhinho e enrolar ele entre esses vermelhinhos. E agora eu vou colocar aqui nesse meio. Como a minha massa vermelha tá muito já durinha, ele não vai colar. Então, eu vou passar um pouquinho de água. Ó, só tô passando o rolo assim, ó. Com o próprio peso do rolo, tô achatando o verde. Não tô pondo a mão, não, ó. Só tô correndo. E agora, eu vou começar. Eu posso começar por aqui, posso começar por aqui, tanto faz. Vou colar com água. E ficou assim. Olha como já deu um colorido bem legal, bem diferente. E com esse cortadorzinho aqui, eu vou cortar 2 folhinhas para fazer esse detalhe aqui, ó. 3 folhinhas e 3 vermelhinhos. Eu não sei se serão 3 ou se serão 2, vou ver. Acho que 2 folhinhas. E vou fazer 3 vermelhinhos. E aqui também não tem medida, 3 bolinhas. Só vou tentar fazê-las do mesmo tamanho, ou num tamanho parecido. E ainda não vou colar lá, porque eu não sei que posição, se eu vou ter que cortar, onde eu vou cortar, então eu não sei que posição que eu vou colocar. Eu não tô preocupada aqui com a cola, porque eu vou inclusive passar mais cola, para deixar essas bolinhas brilhando. Ah, elas não vão enrugar, você já tá passando cola com elas molhadas? Tô sim, mas elas não enrugam porque eu não fui até o fim, ó. Então, por aqui elas ainda vão respirar. E vou deixar isso aqui secar. Agora que todas as peças estão relativamente secas, a gente pode fazer a montagem final. Eu vou colocar meu pinguinzinho aqui, só que eu vou colocar ele com a cabecinha meia torta. Então, vou cortar um pouquinho com o estilete, aproveitar que não tá completamente seco e que fica fácil de eu cortar. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. É uma lasquinha. Porque eu vou colocar um cachecol. Então, se eu não tiro essa lasquinha, ele vai ficar muito alto. Assim, eu posso afundar a cabecinha dele no cachecol. Esse cachecol vai ser em azul. E aqui não tem medida. Eu posso até pesar para te mostrar quanto que eu tô pegando, mas aqui não vai ter medida, não. Sovo bem a massa, vou fazer uma bolinha. Quase 27 gramas, 26,8. Fiz uma bolinha aqui, ó. E vou achatar. Esta bolinha, ela tem que, já a princípio, ficar maior do que o corte que eu fiz. Então, eu achato até que ela fique maior do que o corte que eu fiz. E vou, com uma esteca gravata, fazer um detalhezinho aqui nesse cachecol. Ele não vai aparecer muito, mas se eu faço o detalhezinho, depois, se eu tiver que sombrear, o giz entra mais fácil. Então, eu vou fazer esse detalhezinho aqui, ó. Vou vir aqui e vou colocar isso aqui, bem no centro, ó. E vou passar cola. E vou medir de novo com meu pinguinzinho, ó. Vai ficar assim. Só que a hora que eu colocar, eu vou apertar bastante a cabecinha
E esse cachecol ainda vai se movimentar. Mais um pouquinho dele eu quero que apareça. Aqui eu tenho 7,5 gramas de massa preta. Eu vou fazer a asinha do pinguim. Assim, uma coxinha, e aqui eu tenho a outra. Vou colocar essas coxinhas aqui, ó, grudadinha assim no cachecol, e vou apertar. Então, ó, vou colar com água. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, só que do outro lado eu vou deixar mais mãozinha pra fora. Então, aqui desse outro lado, eu vou até passar com um pouquinho de cola. Parte bicudinha, porque é asinha, não é mãozinha. Então, bicudinho. Agora, eu vou colocar a cabeça do pinguim, mas eu vou colocar um palito de bambu daqueles grossos para segurar bem essa cabeça. Ó, vou furar já aqui para entrar com facilidade depois. E vou colocar aqui. Vou passar cola. Não preciso passar cola até o fim. E vou enfiar a cabeça do pinguim. E vou enfiar. E vou apertar. Bastante, ó. Tô pondo bastante força. E ele ficou assim. Olha que gracinha. Esta arvorezinha eu vou colocar do lado de cá. E esse pirulito eu vou colocar do lado de cá. Na árvore, eu também vou espetar um palitinho. Assim. Vou cortar e vou pintar isso aqui de marrom. Não vai aparecer, vai ficar lá dentro, mas se aparecer, fica como sendo o tronco da árvore. Já vou colar essa estrela aqui. E aí, tem que ser com cola, de qualquer forma. Como aqui tá texturizado e já endureceu, talvez fique difícil isso aqui colar. Então, a gente põe um pouquinho de massa branca, bem pouquinho. E essa massa faz a ligação. Olha que bonitinho. Eu vou colocar uma parte do cachecol passando por aqui. E agora, gente, não tem medida mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um rolinho. Vou achatar assim com a mão, ó. Quero que ele seja reto aqui. E vou fazer exatamente o que eu fiz na parte que já tá aqui, ó. Vou pôr isso aqui assim, ó. E vou pôr a outra parte passando por cima da mãozinha dele. Fiz um triângulo, ó. Vou marcar. Olha que bonitinho! Olha que graça! Olha que gracinha! Vou passar blush, vou fazer sobrancelha, vou passar tudo gesso pastel. E vou pintar isso aqui de marrom. Esse pirulito, eu vou colar isso aqui. E eu vou ter que cortar esse pirulito para colocar lá. Aqui, vale aquela mesma observação que eu fiz para a estrela. Como já tá seco e já tá seco, e aqui ainda tem o degrauzinho dessa faixinha, então, é importante que eu venha com um pouquinho de massa vermelha, coloco a massa aqui, ó, fresquinha. Põe um
pouquinho mais de cola. E agora eu consigo colocar isso aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Ó, eu cortei aqui para poder encaixar lá. Vou colocar um palitinho. E vou posicionar aqui. Ele vai entrar meio inclinado, então já vou fazer um furinho aqui, ó. E ficou assim, ó. Bem coladinho. Aqui eu já pintei de marrom, vou cortar. E vou enfiar essa arvorinha aqui. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Vou colar, ó, enfiei. Vou posicionar para que a estrelinha fique pra frente, assim, ó. E vou colar aqui. Então, eu vou subir um pouquinho. Vou passar cola aqui, ó. Tá quase pronto. O que que tá faltando fazer? Sombrear e fazer o ganchinho para pendurar. Eu posso fazer esse ganchinho para pendurar aqui na cabecinha do pinguim, embora eu não recomende, porque é muito pesado para aguentar só pela cabecinha. Então, eu prefiro fazer um ganchinho aqui. E eu prefiro também que ele seja pregado na porta, assim, sabe? Meio, que nem meia em lareira, em que ele fique um pouquinho inclinado. Então, eu vou pôr o ganchinho de pendurar aqui. Eu vou sombrear e volto. Falando em sombreamento, deixa eu falar o que eu vou fazer. As partes em branco, eu vou sombrear de amarelo, inclusive aqui o pinguinzinho. As partes em vermelho, eu vou sombrear em marrom. E as partes em verde aqui, eu vou sombrear marrom misturado com verde escuro. Aqui eu vou sombrear um pouquinho com amarelo, tá? Usando o giz pastel seco, como eu venho fazendo já em todas as aulas. Deixa eu dar uma dica para vocês, estou aqui sombreando. A dica é a seguinte, ó, quando eu tenho que sombrear uma área muito grande, ao invés de ficar pegando com o pincel daqui, eu venho numa lixa, dou uma lixadinha no giz pastel, com isso fica aqui um monte de pozinho. E aí, é mais fácil eu pegar esse pozinho para sombrear. Essa dica eu aprendi com a Raquel Pucci. Ela também aprendeu com alguém e eu não sei quem que foi a primeira pessoa que fez isso. Como aqui eu tenho uma área muito grande e eu vou sombrear em cada enfeitinho, eu não fico desviando dele. Eu venho e sombreio sobre ele. Então, eu venho aqui, ó, e passo em cima dele inteiro. Depois, eu vou espalhar um pouquinho mais essa sombra, não vou deixar tão ao redor assim, vou dar uma espalhadinha ainda mais, tal. E depois, eu venho com um paninho úmido e passo só em cima da pecinha. Com cuidado para não tirar o giz pastel de baixo. Assim fica mais fácil sombrear. Vou continuar aqui o processo. E tá aqui a nossa peça linda e maravilhosa. Vou te contar o que eu vou fazer daqui pra frente, porque como essa peça ainda tá molhada e eu quero soltar rapidamente esse vídeo pro canal, não dá tempo de eu esperar secar. Mas a hora que essa bengalinha não estiver mais com movimento, que essa árvore já estiver bem endurecida, eu vou com spray passar verniz. Tem que ser verniz em spray. Vou passar uma ou duas camadas. Aí, eu vou passar para proteger todo esse giz pastel. Aqui atrás, também vou passar o verniz. Depois que eu passei o verniz, a peça tem que estar bem seca, tá? O que que eu fiz aqui? Eu peguei aquele risco que a gente fez para cortar no isopor e medi aqui. E vi que ele estava um pouco pequeno, porque teve o acréscimo da massa, e não ia
tampar todo o acabamento. Então, eu fiz um molde um pouquinho maior e tirei no feltro um pouquinho maior, ó. Pouca coisa maior, mas tá maior. Vou com cola de silicone, eu uso essa cola de silicone da Polycol, ela é uma cola profissional, então ela é excelente. Vou passar cola de silicone em tudo assim, ó, e vou colar isso aqui. E vou cortar aqui, ó, não vou subir aqui. Aqui, eu não preciso do feltro, porque como eu vou colocar o meu ganchinho aqui, o feltro é só para proteger quando você abre e fecha a porta, para que isso aqui não bata na porta e não estrague a porta. Então, como o ganchinho tá aqui não vai se afastar da porta. O que vai se afastar da porta é esta parte. Por isso, o feltro para proteger. Ele vai dar o acabamento bem acabado e vai proteger das batidas da porta. Aqui, o ganchinho, eu vou fazer exatamente o que eu fiz para colocar o ganchinho da galinha, do saco, do puxa-saco da galinha. Ou seja, eu vou pegar uma fita, vou passar na argolinha a fita, vou passar cola de silicone aqui para grudar uma fita na outra, vou passar cola de silicone aqui e vou colar aqui, assim. Vou vir com 2 alfinetinhos e vou colocar os alfinetinhos aqui, espetar eles aqui. Porque assim eu tenho certeza que essas fitas não vão abrir de jeito nenhum quando eu for pendurar isso, tá? Como eu quero meio inclinadinho, eu vou pôr assim meio inclinadinho. E depois, para dar o acabamento, eu corto um quadradinho de biscuit e dou o acabamento. Quem não entendeu, é só procurar esse saco lá na playlist, tem uma playlist de utilitários, esse puxa-saco está lá, que eu mostro direitinho como eu pendurei. Eu vou fazer idêntico, a única diferença é que eu vou deixar mais apertadinho, não vou deixar tanta fita assim. Exatamente para não ter aquele joguinho e bater na porta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like, deixem um recadinho para mim, compartilhem e já chega mais pecinha de Natal aqui no canal, tá bom? Tchau, gente!